Olá, meus amores, eu sou Marcelene Góes, terapeuta emocional TRG, terapia de reprocessamento generativo. Quero explicar para você como que eu me tornei terapeuta e o porquê. Logo na adolescência, eu tive alguns momentos complicados, aquela parte da rebeldia, da teimosia. Sempre fui muito magrinha, então o que acontecia? Muitos bullying, muitas situações chatas. Os colegas falavam muita brincadeirinha sem graça, porque era muito magra, né? Então, tudo bem, passei, essas coisas eu relevava, ignorava muitas vezes, mas aquilo magoava, eu fui guardando. E ao momento, né, quando me tornei adulta, me casei com 22 anos. Com 23 tive meu primeiro filho, meu filho teve muito saudável, mas a minha gravidez foi muito complicada. Eu tinha crises constantes de asma, muita crise, e isso era decorrente de uma ansiedade. Já lá desde a adolescência, né? Então, por ter sido muito tempo sofrido, muito complicado, todo o período gestacional, de traumas que eu passei, de um acidente que eu sofri de moto, e o medo terrível de perder a criança, eu sofri muito com isso. E, infelizmente, cheguei ao ponto de ter a depressão pós-parto. Infelizmente, né, fui diagnosticada 1 ano e meio depois de ter meu filho. Foi bem complicado, difícil entender aqui. Como muitas mulheres, eu sofri esse problema da depressão pós-parto. Infelizmente, o diagnóstico demorou muito a acontecer. Na verdade, quem prestou atenção em mim, analisou, porque cuidou de mim durante a minha gestação, foi uma enfermeira chamada enfermeira Lúcia. Então, a enfermeira Lúcia cuidou de mim no período gestacional e depois que eu tive meu filho, acompanhou, né, a infância do meu filho, o primeiro ano dele. E ela sempre dizia isso pra mim, tem alguma coisa estranha, porque às vezes eu me sentia mal, eu explicava às vezes com ela, eu comentava. Mas eu nunca alguém chegou e disse assim, você tá com depressão pós-parto. Eu achava que depressão pós-parto era logo que você tinha uma criança. Mas no meu caso foi recorrente. Teve sim o período depois do neném nascer, tudo mais. Só que meu filho já estava com 1 ano e meio quando fui levada a tratamento. E durante esse todo tempo eu tinha choros, eu tinha crise constante de choros, crise de asma. Sempre fui asmática desde criança, né? Mas piorou na gestação. Durante o período do meu filho ter nascido também tinha muitas crises. Uma mania terrível de limpeza em casa, era uma coisa horrível. Limpava tudo, tudo. Brigava muito com meu ex-marido, né? No tempo, meu marido, no local onde estava tudo arrumadinho. Se deixasse alguma coisa fora do lugar, era uma confusão horrível. Então, era muito difícil viver assim. Eu chorava muito, era extremamente ciumenta, era horrível o excesso de ciúme, que prejudicava muito o casamento, isso. Eu estou fazendo um breve resumo para você da minha história, para que não se torne tão longo esses vídeos, né? Esse vídeo não ser tão grande. Então, o que acontece, meus amores? Com isso, eu passei a vida inteira sofrendo com ansiedade na adolescência, depressão, depois de um tempo quando adulta. E isso me fez muito mal. Eu passava muito momentos de insônia, tinha muita crise de insônia, tinha medo, era uma pessoa extremamente insegura. Mas com a observação da enfermeira em mim, eu fui levada a tratamento. Fui com uma psicóloga, uma pessoa maravilhosa, né? Cuidou de mim durante um tempo. Só que, infelizmente, durante os anos, depois que ela me deu alta, durante eu acho que 2 anos eu fiquei com ela me deu alta. E disse que eu estava bem, tudo bem, estava bem. E eu consegui minha vida trabalhando e tudo mais, cuidando da minha família, né? Só que sempre, uma vez ou outra, na verdade, eu tinha algumas crises. E me sentia mal. Eu dificilmente contava para alguém, mas era uma pessoa muito chiclete no meu marido, era uma pessoa muito grudenta, era ciumenta, era uma insegurança, me achava feia, me achava isso, me achava aquilo. Tudo de ruim. Era negativa, não prosperava, não crescia, né? Era uma pessoa muito presa a minhas crenças limitantes. E a ansiedade me perseguiu depois disso. Melhorei da depressão com o tratamento, mas a ansiedade continuou me seguindo. E muito difícil era viver assim. E o que acontece? Com o passar dos anos, eu fui trabalhar no hospital. Eu trabalhava, tinha cuidado com pacientes e tudo mais, era muito bom. Com o tempo, eu comecei a apresentar algumas dores no corpo muito fortes, dores terríveis que me paralisava mesmo, que eu tinha que tomar medicações, senão eu chorava muito de dor. E nessa diagnóstico do médico, me acompanha o ortopedista, né? Ele disse que eu estava sofrendo problema de coluna,
né? De probleminha de coluna, mas também, infelizmente, uma chamada fibromialgia. Futuramente explicarei para vocês sobre a fibromialgia. E qual é a relação dela com a ansiedade e a depressão. Então, o que acontece? Eu passei muito tempo sofrendo com isso, muitos anos. E tomava várias medicações que, ao momento, aliviava a dor. Mas, qualquer momento que eu passava de estresse, de preocupações em excesso, da ansiedade, tudo voltava em dobro. Então, fui tratar, né? Como o médico me mandava, eu fazia. Também fazia exercício físico. Depois de muitos anos, ele me mandou fazer exercício. Depois de uns 2 anos de acompanhamento. Disse que seria necessário fazer, importante para a saúde. Tudo direitinho como o médico mandou. Só que sempre, uma vez ou outra, eu tinha as crises. Qualquer coisa que saísse do meu cotidiano, se eu tinha um almoço marcado com uma amiga, me convidava, alguém me chamava para alguma coisa, se aquilo fosse algo que saía do meu padrão do dia a dia, eu passaria mal, com crise. Me dava uma ansiedade. Com tudo que eu vivi, eu percebi que as coisas estavam agravando na minha vida, né? Tantas dores, insônias, medos, uma insegurança terrível. Eu fazia tudo para agradar as pessoas. Mesmo que aquilo não sei se fosse eu mesma. Muitas vezes eu sorria, querendo chorar. Muitas vezes eu dizia sim para as pessoas, querendo dizer não. Quer dizer, era um medo horrível de ser quem eu queria ser de verdade, quem eu era. Mas eu fazia tudo para agradar. A ansiedade e a depressão, ela me causou danos, até mesmo de eu me reconhecer como mulher, como pessoa, como mãe, como profissional. E isso eu só percebi, na verdade, depois de muitos anos, quando eu estudei, quando eu me tornei terapeuta. E com o decorrer dos anos, a vida sofrida, dolorida, sofrendo muito, carregando fardo, sentia umas dores no corpo terríveis. Era como se eu estivesse carregando um peso enorme na minha costa. E hoje chegou um momento que infelizmente, eu me separei, né, por problemas pessoais, a gente se separou. E a vida continuou. Foi bem difícil, alguns momentos eu tive crises de ansiedade, tive muitas crises, muitas vezes eu não contei pra ninguém, muitas vezes eu me calava, eu chorava escondido, chorava sozinha pra não deixar meu filho se abalar. Não contava pra minha família porque também não queria me mostrar como fraca e derrotada. Mesmo assim eu continuei sofrendo, calada. Liberte-se. Liberte-se de todas as suas dores, de todos os seus traumas, todos os seus medos, até aquilo que você não sabe, que está lá guardado no seu inconsciente, que está lhe fazendo mal. Liberte-se. Permita-se ser feliz. Existe uma frase que o nosso mestre fala: toda emoção tem lógica. Eu digo para você que toda dor também tem lógica. Não há nada que você sinta aí dentro de você que está lhe deixando mal, que não tem um motivo. Mas você nem precisa aprender a como se libertar disso. Venha fazer parte. Venha fazer parte dessa multidão que precisa de libertação. Venha fazer parte dessas pessoas que se libertaram. Estão buscando ajuda. Ajuda para se libertar. Acredite que você pode e você merece. Espero poder ajudar muitas pessoas através desse canal. Leve informações, compartilha, deixa seu like. Salve esse post, mande para os amigos. Leve para muitas pessoas. Para que elas possam viver uma vida saudável. Que elas possam olhar para dentro delas e se libertar de tudo isso. Porque se há 18 anos atrás eu tivesse conhecido isso, provavelmente eu não teria passado tantas dores emocionais. Eu não teria guardado tanta coisa aqui dentro de mim e me feito tanto mal. Me dado tantas doenças. E eu quero isso para você. A sua libertação. Faça parte dessa família. Faça parte dessa turma que quer ser feliz. Seja liberto.